Paz, Senhor, a todos os irmãos. Jesus fala, Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Aqui em Bibliologia vamos falar sobre a carta de Tiago. Tiago, um dos 12 apóstolos, é irmão de João e o outro filho de Alfeu. Tiago é irmão de Jesus, chamava-se Tiago, Mateus 3,55. No começo, Tiago não acreditava que Jesus fosse o Messias, João 7. Posteriormente creu, alcançou a posição de destaque e passou a ser conhecido como supervisor principal da igreja de Judeia, ou seja, ele é bispo em Judeia. Atos 12:17. É conhecido como o autor desta carta. Olha só. Homem excepcionalmente denominado justo pelos compatriotas. Diz que Tiago gastava muito tempo em oração. Amados, o seu martírio, segundo o historiador judeu José e Egipo, historiador cristão do século II, cuja narrativa é aceita por Eusébio, de Cesareia. Tiago morreu como martírio por causa de Jesus, seu irmão e Senhor. Pouco depois da destruição de Jerusalém pelo exército romano, no ano 70, os judeus em grande número se converteram ao cristianismo. Ananias, sumo sacerdote, o escriba e fariseu, convocaram o Sinédrio cerca do ano 62 depois de Cristo, possivelmente 66, e ordenaram que Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, proclamasse uma das galerias do templo, que Jesus não era o Messias, é só o que eles falavam. Em lugar de Tiago, Tiago bradou que Jesus era o Filho do Deus e juiz do mundo. De imediato, os inimigos enfurecidos precipitaram para o chão e apedrejaram até que uma circunstância, no sentido de deu fim ao seu sofrimento, às suas declarações. Os inimigos estavam realmente revoltados. A carta amada de Tiago é endereçada aos cristãos judeus dispersos entre as nações. A carta tem a impressão de ser um livro de provérbios cristãos que abrange vários assuntos, todos relacionados com aspectos práticos da vida cristã. A carta foi provavelmente escrita entre o ano 60 depois de Cristo, perto do fim da vida de Tiago, depois de ele ter pastoreado por 30 anos a igreja na Judeia. Entretanto, há quem atribua essa carta a uma data ao ano 50, principalmente por seu caráter distintivamente judaico, o que sugere que foi escrito quando a igreja era primariamente composta de judeus. Se for correta essa ideia, a carta seria a obra mais antiga contida no Novo Testamento, com a provável exceção de Gálatas. Amados, essa carta trata de uma ampla variedade de temas relacionados à vida cristã. Tiago exorta os crentes a suportar com alegria as suas provações e tirarem proveito delas. Exorta a resistirem às tentações, a serem praticantes das palavras
e não apenas ouvintes, e a demonstrar uma fé ativa e não uma profissão de fé vazia. Adverte contra a pecaminosidade de uma língua indomável, sabedoria carnal, conduta pecaminosa, vida presunçosa, riqueza egocêntrica. Tiago encerra a carta ressaltando a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Em todos os 5 capítulos destaca-se relacionamento entre a fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, ativa, pela qual se ama o próximo como a si mesmo, manifestada pelas boas obras. Mantém a língua sob rígido controle, busca a sabedoria, se submetendo a Deus como um justo e juiz, confia em Deus para viver de cada dia. E não é egocêntrica, nem libertina. É paciente no sofrimento, diligente na oração. 7 características principais assinala esta carta. É muito provável que ela tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Amados irmãos, carta de 1 Pedro em bibliologia, quanto à primeira parte da vida de Pedro, não existe na escritura do restante de sua vida, a não ser o que se pode deduzir de suas cartas. Como líder dos 12 apóstolos, parece provável que tenha visitado os centros eclesiásticos principais do mundo romano, tendo por base as palavras de Jesus em João 20:18. Entendemos que deve ter morrido como mártir. Alguns historiadores eclesiásticos amados acham que não existiam evidências suficientes para comprovar que Pedro alguma vez tenha estado em Roma. A maioria deles, entretanto, concorda que é provável que Pedro, no último ano de sua vida, realmente tenha ido a Roma, seja por ordem de Nero, seja por ter resolvido ir até lá a fim de ajudar a fortalecer os cristãos que sofreram debaixo dos golpes terríveis das perseguições de Nero. Uma tradição diz que Pedro, cedendo às pressões dos amigos para que poupasse sua própria vida, estava fugindo de Roma, quando de noite, na via Ápia, viu Jesus diante de si numa visão e disse: "Para onde vai, Senhor?" Para quem foi enviada essa carta de 1 Pedro? A carta foi escrita às igrejas da Ásia, Turquia dos dias modernos. Muitas dessas igrejas, ou a maioria delas, tinham sido fundadas por Paulo. Tomamos por certo que Pedro nunca, em nenhuma outra ocasião, tinha visitado essas igrejas, embora não haja registro dessas viagens. Paulo escreveu carta a essas igrejas, das quais ainda temos várias: Gálatas, Efésios, Colossenses. A semelhança notáveis entre 1 Pedro e Efésios. Posteriormente, João diz o livro do Apocalipse. Algumas das mesmas igrejas às quais Pedro escreveu a carta. Mas onde foi escrita essa carta de 1 Pedro? Onde Pedro escreveu? Onde Pedro estava? Pedro escreveu de Babilônia. 1 Pedro 5,13. Alguns entendem que se trata da Babilônia literal, à beira do rio Eufrates, no moderno Iraque. Ou pensam geralmente que a referência diz respeito à cidade de Roma, figuramente chamada Babilônia. Considera-se que o mesmo caso se dá em Apocalipse 17:5.
Naqueles tempos de perseguição, amados, os cristãos eram obrigados a tomar cuidado com suas referências às autoridades dominantes. E por isso empregava codinomes que só eles entendiam. Os de fora não sabiam do que se tratava. Marcos estava com Pedro nessa ocasião. E segundo Timóteo 4,11 parece indicar que Marcos estava em Roma aproximadamente na data em que essa carta foi escrita. Ocasião em que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita aos cristãos, promovida por Nero. Então, a ocasião dessa carta foi quando Nero estava perseguindo os cristãos, anos 64 a 67 depois de Cristo. Era muito severo em Roma, amados, em suas mediações. Mas, no restante do Império Romano, embora o exemplo do imperador encorajasse ou incentivasse os inimigos dos cristãos a aproveitar o menor pretexto para persegui-lo. Era um período de provações, amados. A igreja como um todo tinha uns 35 anos de existência. Sofreu perseguição em vários lugares, dirigida pelas autoridades locais. Agora, porém, Roma imperial, que até então era indiferente. Até mesmo, amados, amigável, em alguns casos, acusar a igreja de um crime terrível, de ter colocado fogo em Roma. Então, tá aí, amados. Pensas que Pedro possa ter escrito essa carta imediatamente após o martírio de Paulo? Então, tem essa ideia, alguns, né? Que essa carta foi escrita após Paulo partir para a glória. Segundo Pedro, foi escrito quando essa carta? A carta especialmente declarada obra de Simão Pedro. Para quem foi escrita essa carta de segundo Pedro? Para quem Pedro escreveu? Diferente da maioria das cartas do Novo Testamento, essa não menciona nenhuma localidade. Era, porém, a segunda carta de Pedro, às pessoas que já tinham sido recebido a carta anterior. Embora seja possível que Pedro tivesse escrito muitas cartas que não foram preservadas, supõe-se que a primeira carta fosse a quem conhecemos, por 1 Pedro, endereçada às igrejas da Ásia Menor, as igrejas quais Paulo também escreveu. Então, segundo Pedro, foi aos mesmos que já havia sido enviado antes. Essa carta foi escrita durante a perseguição liberada por Nero. Esse Pedro foi martirizado naquela perseguição. Essa carta foi forçadamente escrita pouco antes dele, provavelmente no ano 67 depois de Cristo. Então, amados, que Deus abençoe em aqui que estamos tratando em bibliologia,